Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso tempo de meditação da Palavra de Deus. E nos próximos minutos nós estaremos falando aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, onde diz: Palavra fiel é esta, que morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Estaremos conversando hoje sobre salvação. E é um tema bastante polêmico, bastante discordado em alguns pontos entre os teólogos, mas vamos começar a falar sobre salvação neste canal logo após a nossa vinheta. Seja bem-vindo a esse tempo. Sabemos que a vida cristã se resume simplesmente em o que era perdido foi encontrado e achado. O fato é que desde o primeiro ponto, a primeira palavra contida na Bíblia até a última, nos revela um plano audacioso, um plano bem estruturado de um Deus Criador perante o resgate de sua criação. O homem foi feito, conforme Gênesis, à imagem e semelhança de Deus. Porém, ele se seduziu com as palavras da serpente e então tentou ser igual a Deus. Com isso nós chamamos de pecado de rebeldia. E então nós vamos de lá para cá. Então o homem estava totalmente perdido, continua perdido. Porém, quando acontece o nascimento de Jesus Cristo, começa a surgir então uma esperança para o ser humano. Aquilo que era perdido, aquilo que estava condenado a ficar longe de Deus, então agora há uma esperança. A morte, nascimento e a ressurreição de Cristo nos traz uma luz no fim do túnel. Talvez você possa então falar ou já ter ouvido que então é muita ousadia nossa, muita prepotência de nós evangélicos nos julgarmos então os únicos povos, única nação que será salva. Então, eu quero te dizer que não é nenhuma prepotência ou arrogância nossa. Nós sabemos que desde que na verdade, quando Deus tentou resgatar o homem, nós vemos que o homem faz de tudo para se distanciar de Deus por causa do seu pecado. Nós vemos na época de Noé, que quando Deus anunciou o dilúvio, homens caçoaram de Noé. Nós vemos na época em que Moisés subiu ao monte para orar, onde Deus revelou as tábuas da lei, e quando Moisés volta,
o povo já estava adorando um bezerro de ouro. Então nós vemos que o homem, ele tenta então criar religiões a qual ele possa então criar uma forma de se equivalar ou ser superior ao seu Deus. Mas quando um Deus soberano, um Deus que é realmente 100% dono da situação, como nós já falamos neste canal, isso nos constrange, isso nos inibe, isso nos demonstra o quanto nós somos impotentes. E o fato dessa ideia de ser impotente, que eu dependa de algo que eu não esteja vendo, me torna então alguém talvez me sentindo um impotente, podemos colocar assim, porque eu fui educado, eu fui criado para ser dono da situação. Eu fui criado, eu fui educado para que os outros vejam o que eu realizei, o que eu conquistei. E quando vem a ideia de que tem um Deus que é superior a mim e que suas ações prevalecerão sobre as minhas, eu talvez não goste dessa ideia, eu talvez não curta essa ideia, porque eu tenho que ser o centro das atenções, eu tenho que ser aquela pessoa que ser onde outros olhem, outros admirem, outros idolatrem, outros queiram copiar, não importando se é para o que nós chamamos de bem ou de mal, mais importante que eu seja exemplo. Aí vem então um Jesus que se fala que é Deus, sendo ele próprio Deus. A Bíblia fala isso e demonstra nas ações. As narrativas bíblicas demonstram que de fato ele era Deus. Vem e começa a pregar, a ensinar tudo que eu fui doutrinado. Onde eu, por ser superior, ter um cargo de confiança, um cargo de chefia, sou doutrinado a explorar o meu inferior. E Jesus pega e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus pega e vai conversar com a mulher samaritana, beira de um poço, expor os seus pecados, mas não condená-la. Jesus vê uma mulher adúltera, nua, jogada à sua frente, uma multidão pronta para apedrejá-la. E Jesus demonstra graça, demonstra amor. Jesus, em seus últimos minutos de vida, aqui nesta terra, pega e perdoa o pecado de um homem na cruz, na frente de todo mundo. E eu e você pegamos e queremos condenar aquele que pensou em talvez prejudicar a gente. Como é que Jesus está? É por isso que falar de salvação é algo que não entra no nosso contexto, na nossa mente, porque ser salvo em Cristo Jesus é graça, é misericórdia, todos os dias da parte de Deus para conosco. E nós queremos então tentar materializar, racionalizar o que Deus fez por nós. A salvação em Cristo não depende somente mais das minhas ações quando eu aceito Jesus como Salvador. Depende da minha intenção de um processo
de ser perdoado e transformado diariamente. Eu não acredito que um Deus que fez o homem e que de certa forma este homem pegou e se perdeu, Deus queira condená-lo. Deus queira ficar distante dele. Eu não consigo imaginar ou crer nessa situação, imaginar ou crer nessa hipótese. Por quê? Porque Deus tem sido gracioso e generoso para conosco. Deus tem sido surpreendentemente amoroso para conosco. E isso nos coloca em uma situação ao qual nós nos tornamos devedores, mais uma vez, incondicional de um Deus poderoso. Ser salvo nos implica em muitas coisas. E como uma delas é que a salvação em Cristo, ela desmitifica, ela põe por chão a teoria de que é por obras. A salvação não é por obras. Porque imagina, se fosse por obras, nem todo mundo se salvaria. Somente quem fosse rico, porque teria condições de pegar e fazer milhares de boas obras. Ou então teríamos crentes extremamente corruptos e gananciosos para adquirir recursos para comprar a sua salvação, indo de desencontro com o Evangelho, a qual Paulo nos fala que aquele que mentia, não mente mais, aquele que roubava, não rouba mais, porque há uma transformação de vida. O Evangelho é uma transformação de vida, uma mudança de direção, ao qual a salvação é o seu galardão, ao qual a salvação é o seu brinde, a sua recompensa. E para nós concluirmos esse primeiro vídeo, mas não este assunto, sobre salvação, a salvação, ela é dom gratuito de Deus. No momento que eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, está ali a nossa salvação garantida. Aí, a partir daí, começa uma jornada, uma caminhada de transformação, de modificação de vida. Mas isso é um tema para nós continuarmos nosso próximo vídeo. Mas é certo de que ficamos bem claro que salvação não depende da gente, não depende de sermos bonzinhos ou sermos maus, não depende de a gente ter muito dinheiro, fazer boas obras, estender a mão para todo mundo, achando que seremos salvos por causa disso. Mas é um pontapé inicial para demonstrarmos que somos salvos. Que Deus os abençoe e que você possa estar conosco no próximo vídeo, na continuação desse tema. Sermos salvos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.